Olá, você que gosta da história do cangaço nordestino brasileiro, seja bem-vindo ao canal Cangaço do Século XX. Inscreva aí no canal, ative também o sininho para você receber notificação e ficar por dentro do próximo vídeo. Deixa também o seu joinha, gostei ou não gostei, o quê? Lampião, assim que assumiu a chefia do bando do seu ex-chefe Senhor Pereira, em 1919, conseguiu vingar parte da morte do seu pai, que foi morto a apunhalada pelo tenente José Lucena no Engenho Velho, em Alagoas. Lampião matou Manuel Cipriano, o homem que tinha dedado seu pai para a polícia. Depois, Lampião cometeu um assalto na cidade de Água Branca, Alagoas, talvez o mais audacioso de toda a sua história cangaceira. Vamos então conhecer um pouco mais sobre a história desse assalto de Lampião, o rei do cangaço. Em 1922, Lampião, já como chefe do bando cangaceiro que herdou de seu ex-chefe, Senhor Pereira, mata Manuel Cipriano, o homem que entregou seu pai para a polícia. Depois da vingança, Lampião comete um assalto na cidade de Água Branca, no estado de Alagoas, talvez o mais ousado de toda a sua história cangaceira. Ele, com seu grupo armado, ataca, saqueia o casarão de uma viúva baronesa. No mês de junho de 1922, Lampião, com parte do grupo, foi visitar as irmãs e demais parentes em Bom Conselho da Papacaça, onde chegou no dia 20 do dito mês. As irmãs de Lampião, com os filhos pequenos, estavam sob a proteção do respeitado coronel Zezé Abelho. A viagem foi feita com muita cautela para as autoridades policiais não descobrirem e depois irem incomodar o então amigo Coronel Zezé Abelho. Depois de visitar os parentes, Lampião com seu bando partiu para Água Branca para executar o seu plano de saquear a cidade, mas seu alvo preferido era o casarão da baronesa. Um ano atrás, Lampião teria mandado lhe pedir 20 contos de réis, mas foi negado. Dona Joana Vieira do Santo, de 90 anos de idade, viúva do barão Joaquim Antônio de Siqueira Torre, depois da morte do marido, Dona Joana continuou poderosíssima, mãe de 8 filhos, todos de altíssima posição entre a sociedade, e assumiam cargos importantes, entre eles um juiz de direito e um padre. A baronesa, ao receber o bilhete de Lampião lhe pedindo 20 contos de réis, mandou dizer para o rei do cangaço que ela tinha 20 contos, mas era para comprar munição e encher a cara dele de bala. Lampião, ao ouvir do mensageiro o recado, ficou enfurecido, mas decidiu dar um tempo, certamente para pegar a baronesa de surpresa, pois ela, temendo uma reação do rei do cangaço, havia pedido ao governador do estado proteção para o seu território. Um ano depois, Lampião pôs seu plano em prática para saquear a baronesa de Água Branca. Mandou o espião espiar a feira da cidade, verificar a força policial. Depois de ficar bem informado sobre a situação policial de Água Branca, Lampião partiu com seu bando para atacá-la. Lampião viajava à noite e durante o dia descansava. Com 4 noites de viagem, posseou de um sítio próximo de Água Branca. Diz a história que Lampião chegou no sítio na tarde do dia 25 de junho de 1922. O documentário histórico sobre o tema dessa história não cita o nome de fantasia do sítio e nem também o nome do dono, mas, porém, diz que Lampião obrigou o proprietário a ir na cidade fazer umas compras para ele. Deu o dinheiro em uma lista citando as mercadorias que ele precisava, entre elas
esteira de piripiri, 2 redes brancas e uma lata de tinta vermelha, os quais fazia parte de seu plano para saquear o casarão da baronesa, e pegou a mulher e os filhos do portador como refém, dizendo: se vós me se abrir o bico e dizer para os macacos que eu estou aqui, eu mato toda a sua família. Lampião dividiu o bando em 4 duplas para o bloqueio da estrada, que davam acesso à cidade, e lá eles ficaram até o termo do assalto. Naquele tempo, em toda aquela região, costumavam-se carregar defunto para o cemitério e em rede, e até mesmo pessoas feridas ou doentes. Também era levada em rede para a cidade em busca de socorro. Foi essa a estratégia que Lampião usou para entrar na cidade e deu certo conforme foi planejado. Então, Lampião com seu bando vestiram outras roupas, as vestes de cangaceiro, bornais, chapéu e os armamentos, enrolou com as esteiras bem enroladinho e colocaram nas redes que tinha mandado comprar. Amarrou as redes em 2 varais, simulando assim 2 defuntos. Depois passou mão na lata de tinta vermelha, que também tinha mandado comprar, sujou as redes com ela, dando a impressão que seria sangue, com defunto simulado, levando-os nas redes por 4 homens, seguidos pelo resto do bando, todos disfarçados como cidadãos de bem. Entraram na cidade dia 26 de junho de 1922. Como era o amanhecer do dia, os moradores ainda estavam dormindo. Lampião não teve nenhuma dificuldade para entrar em Água Branca. Foram direto para o quartel da cidade e disseram assim para o soldado que estava de plantão: isto é 2 que achemos morto, parece que foram assassinados a facada. Trouxemos para fazer o corpo de delito. O soldado, sem maliciar que poderia ser uma armadilha, o convidou para entrarem, enquanto ele iria chamar seu superior numa casa vizinha. Ao soldado sair em busca de ajuda, Lampião, com a cabroeira, se preparou para entrar em ação. Desamarraram as redes, vestiram as vestes de cangaceiro, cada um pegou seu bornal cheio de munição, alciou-nos no ombro, colocaram os chapéus na cabeça e pegaram as armas. Todos fortemente armados, ficaram à espera dos policiais. Quando o guarda voltou com seu superior e mais alguns soldados, Lampião disse: os defuntos aqui são esses cabras safados. Lampião soltou 20 presos e prendeu todos os policiais no lugar deles. Ainda obrigou o corneteiro a dar toque de reunir. No fim da história, Lampião enjalou mais de 30 soldados, roubou todas as armas e munições e distribuiu entre os ex-presos. Agora, Lampião contava com mais 20 homens para lhe ajudar no assalto. O rei do cangaço saiu com seus homens pelas ruas da cidade, acordando os moradores a tiros. Com tanto cangaceiro em seu comando, a cidade ficou em suas mãos, emitindo medo e pavor nas pessoas. Dominou a situação. As casas dos moradores de média e alta posição foram saqueadas. Percorrendo as ruas e atirando, Lampião levou tudo quanto pôde. Pelo que entendi no documentário, o casarão da baronesa, Lampião deixou de propósito por último para saqueá-lo. E por precaução colocou um grupo de cangaceiros em frente do casarão da ricaça e entrou pela porta do fundo com os outros. Lampião e seus cangaceiros reviraram cômodo por cômodo, levaram joias, ouro, roupa e outros objetos de grande valor. Lampião ainda tomou 30 contos de réis da baronesa e 25 cabras leiteiras. A baronesa foi a pessoa que mais sofreu prejuízo e, além disso tudo, após o saque, teve que passar por uma humilhação das maiores do mundo, pois forçada
teve de desfilar pelas ruas de mãos dadas com o rei do cangaço, que dizia em alta voz: então, senhora baronesa, ainda vai encher minha cara de bala? É bom que vós me ser e todos saibam que com Lampião não se brinca, e nem também manda recado desaforado. Foi essa a primeira grande ação de assalto praticado por Lampião como chefe do bando. A notícia, dentro de poucos dias, virou manchete em todos os jornais do país.